Olá, senhores. Bom dia para quem vai assistir esse vídeo às 10 da manhã. Eu estou gravando ele à noite. Como eu disse aos senhores na live de hoje, a live de amanhã às 10 eu estarei em júri. Por isto, excepcionalmente, nós teremos este vídeo, que vai ser igual fosse uma live, apenas nós vamos perder a interação. Mas todas as outras que se seguirem serão sempre às 10 da manhã. Eventualmente, quando eu tiver um júri, aí necessariamente eu vou ter que fazer gravadas. Então, como eu prometi aos senhores, nós vamos comentar o material que eu mandei para os senhores ontem pelo grupo do Instagram. Então, quem quiser receber o material, não se esqueça, tem que se inscrever no canal, tem que curtir as nossas lives, tanto a live 69 quanto a live 68, que é essa que eu estou gravando, e acionar o link lá do WhatsApp para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Eu falei Instagram, mas falei errado. Para entrar no grupo do WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp eu disponibilizo o material. Vamos aqui dar uma olhadinha no material de ontem. Então tá lá, o material de ontem era controle de constitucionalidade. Os senhores estão vendo ali, tem todo o método que eu já expliquei na live de hoje, não vou repetir. Tem um pedaço da lei seca, que trata do tema de controle de constitucionalidade, e nós tínhamos a questão. A questão dizia: o Tribunal de Justiça do Estado Alfa foi instado a realizar o controle concentrado de constitucionalidade de 3 normas do município Beta. Então, qual a primeira informação que nós temos aqui que nós precisamos? Vejam, os enunciados, muitas vezes, eles parecem confusos e às vezes são até feitos para serem assim, para nos confundirem. Então, vamos ler com calma, frase por frase, e vamos tentar entender o que a questão está nos pedindo. Sempre aquilo que eu falo para os senhores, raciocínio. Vamos pensar no caso. Não vamos ler rápido de uma vez e já ter aquela conclusão. Meu Deus do céu, não sei do que se trata, não sei do que está falando. Não é assim que funciona. Vamos devagar. Então vamos lá. Primeira frase. Tribunal de Justiça do Estado. Estamos falando do TJ do Estado. Foi instado, foi chamado a realizar o controle concentrado de constitucionalidade de 3 normas do município Beta. A essa altura, como os senhores já estudaram a doutrina, já leram os artigos da lei, os senhores já devem saber a diferença entre controle concentrado e controle difuso. Não vou explicar isso aqui para os senhores aqui. Os senhores precisam ter estudado ontem para saber a diferença. Mas vamos lá. Controle concentrado de 3 normas do município Beta. Então estamos falando de normas de qual ente federativo? Do ente federativo municipal. Então, são 3 normas municipais em que o TJ do Estado foi provocado a se manifestar na forma do controle concentrado. O que o TJ tem que dizer? Se essas leis são constitucionais ou se elas são inconstitucionais. Certo? Isso que ele está perguntando. Vamos lá. A primeira norma tratava do processo legislativo no âmbito da Câmara Municipal, temática sobre a qual a Constituição do Estado Alfa não versava. Então ele está me trazendo 2 informações aqui na primeira hipótese. Primeiro, que era uma norma que tratava de processo legislativo. Segundo, que não estava prevista na Constituição do Estado. 2. A segunda dispunha sobre a temática que a Constituição do Estado disciplinava de modo literalmente idêntico à Constituição da República de 88. Então, a segunda norma, ela tratava de algo que tinha previsão na Constituição do Estado. Então, vamos repetindo de forma didática. A primeira norma municipal que nós estamos discutindo não tinha previsão na Constituição do Estado. A segunda norma que estamos discutindo tinha previsão na Constituição do Estado
igualzinho à previsão na Constituição da República Federativa do Brasil. Terceiro, a terceira sobre temática somente prevista na Constituição do Estado Alfa e não na Constituição da República de 88. Então vamos resumir aqui, vamos clarear este enunciado que parece complicado. Temos 3 normas municipais. A primeira, vamos estabelecer uma premissa aqui que é óbvia. Quando eu estou provocando o Tribunal de Justiça do Estado, eu estou dizendo que a norma municipal ela é inconstitucional. E eu quero que o Tribunal de Justiça do Estado se pronuncie sobre essa inconstitucionalidade. Se é inconstitucional ou se não é inconstitucional. Tem um conhecimento que não está escrito aqui no enunciado, mas que os senhores precisam saber de forma implícita. E os senhores saberão se estudaram a doutrina e se leram a lei seca. E a resposta, eu digo aos senhores, está inclusive nesse material que nós mandamos ontem na lei seca. Vamos lá. Então nós temos 3 normas municipais. A primeira trata de um tema que não tem na Constituição do Estado, tem só na Constituição Federal. A segunda norma trata de um tema que tem na Constituição do Estado e que tem na Constituição Federal. E a terceira norma trata de um tema que tem na Constituição do Estado e não tem na Constituição Federal. Vamos repetir, que eu acho que eu me equivoquei aqui. Vamos repetir. A primeira norma não tem na Constituição, é uma lei municipal, não tem na Constituição do Estado, mas tem na Constituição Federal. Quer dizer, não está escrito isso ali de forma explícita, mas está falando de processo legislativo. E processo legislativo tem na Constituição Federal. Então vamos lá. A primeira norma tratava do processo legislativo no âmbito da Câmara Municipal, temática sobre a qual a Constituição do Estado Alfa não versava. Então é uma lei municipal que está tratando do processo legislativo e isto não tem temática na Constituição do Estado, não está tratado na Constituição do Estado. 2. A segunda dispunha sobre temática que tem na Constituição do Estado e tem igualzinho na Constituição Federal. Beleza? Terceira norma. A terceira tem na Constituição do Estado e não tem na Constituição Federal. Então nós temos 3 leis municipais e é disso que nós estamos tratando. Qual o conhecimento que os senhores precisam ter a partir da doutrina e a partir da lei seca para poderem resolver essa questão? Quem é o órgão competente para julgar a constitucionalidade de leis municipais frente à Constituição Estadual? É o Tribunal de Justiça. Então, repetindo, leis municipais que contrariem a Constituição do Estado são julgadas onde? No Tribunal de Justiça. Leis municipais que contrariem tão somente a Constituição Federal, o Tribunal de Justiça não pode julgar porque ele não tem competência para isso. Certo? Essa é uma informação que eu estou dando para vocês, que tem da doutrina e tem na lei. Vamos voltar aqui para cima um pouquinho no nosso próprio material. Artigo 125 da Constituição Federal. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. A competência dos tribunais de justiça, será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. E agora, prestem atenção no parágrafo 2º. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis
ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Então, o que está dizendo aqui? Que o Tribunal de Justiça é o local competente para julgar leis municipais e leis estaduais que contrariem a Constituição estadual. E a quem cabe a iniciativa para discutir isso? Aos estados. É isso que o artigo 125 está nos dando. Então agora vamos voltar lá para a questão. Vamos analisar uma por uma. Vamos na primeira aqui. Número 1. A primeira norma tratava do processo legislativo no âmbito da Câmara Municipal, temática sobre a qual a Constituição do Estado Alfa não versava. Uma primeira leitura rápida desse artigo está dizendo o seguinte, que esta lei municipal não está contrariando a Constituição do Estado. Se ela não está contrariando a Constituição do Estado, em tese, o Tribunal de Justiça não pode julgar a ação direta de inconstitucionalidade no modelo concentrado em face dessa norma municipal, certo? Fiquem com essa mensagem, pensando nela, mas nós vamos voltar nessa questão 1, porque ela é a mais difícil das três. Vamos para as próximas. Número 2. A segunda dispunha sobre temática que a Constituição do Estado Alfa disciplinava de modo literalmente idêntico à Constituição da República de 88. Então, a segunda é uma lei municipal que contraria a Constituição de 88, mas também contraria a Constituição do Estado. Se ela contraria a Constituição do Estado, o Tribunal de Justiça pode julgar. Vamos às alternativas aqui. Letra B. Não deve realizar o controle das normas descritas nos itens 1, 2 e 3. Está errado, porque em relação ao item 2, como eu acabei de ler, é uma lei municipal que contraria a norma da Constituição do Estado. O Tribunal de Justiça pode e deve realizar o controle da norma. Então a letra B está errada. Vamos ler a letra C. Apenas deve realizar o controle da norma descritas, das normas descritas em 2 e 3. Bom, essa aqui nós temos que pensar. Vamos lá. Nós já entendemos que em relação à lei municipal que vai contra a Constituição do Estado, o Tribunal de Justiça deve julgar. Então, está aparentemente certa essa letra C. Vamos ver a terceira hipótese. A terceira, sobre temática somente prevista na Constituição do Estado Alfa e não na Constituição da República. Então, nós temos uma lei municipal que contraria a Constituição do Estado. Então, aqui na letra C está dizendo, apenas deve realizar o controle das normas descritas nos itens 2 e 3. Aparentemente, esse item C está certo. Por quê? Porque o TJ deve realizar o controle concentrado da norma 2 e deve realizar o controle concentrado da norma 3. Qual que é o problema? Ele está dizendo aqui apenas. E a gente não analisou ainda a hipótese número 1, porque eu disse aos senhores que essa era a mais complicada. Então vamos continuar. Apenas deve realizar o controle da norma descrita no item 1. Essa está errada, porque nós já concluímos que a 2 e 3 o Tribunal de Justiça tem que julgar. Então, letra D já podemos riscar. Essa está errada.
Letra E. Apenas deve realizar o controle da norma descrita no item 3. Também podemos descartar. Está errada, porque a gente já entendeu que o tribunal pode realizar o controle concentrado da norma 2 e da norma 3. Então, D e E estão errados, certo? Letra B. Não deve realizar os controles das normas descritas no 1, 2 e 3. Também está errado, porque nós entendemos que em relação ao 2 e 3, o Tribunal de Justiça deve realizar o controle concentrado. Então, nós podemos descartar a letra B, nós podemos descartar a letra D e nós podemos descartar a letra E. Qual a nossa dúvida? É a letra A ou é a letra C? Veja, com parte do conhecimento, os senhores já chegaram aí numa chance de 50%. Se tivessem que chutar essa questão, os senhores teriam 50% de chance de acertar, certo? Porque nós já eliminamos das 5 alternativas, 3 nós já eliminamos com certeza. Porque eu dei essa informação para os senhores, que está no artigo 125 e que está na doutrina. Normas municipais são julgadas a inconstitucionalidade delas perante o Tribunal de Justiça. Então, nós já eliminamos 3 das 5. Se tivéssemos que chutar, teríamos 50% de chance de acertar a questão. E qual é o nosso objetivo na prova da magistratura em 12 de outubro? Pontuar o máximo possível. Então aqui a gente já... Antes nós tínhamos 20% de chance de acertar num chute, agora nós temos 50% de chance de acertar num chute. Mas vamos melhorar esse chute aí. Aqui na letra C, nós temos uma expressão apenas. Essa expressão apenas não significa que ela está sempre errada. Mas geralmente ela indica alguma coisa errada. Então, se eu não soubesse aqui, se eu fosse para chutar, eu eliminaria essa questão C por causa dessa palavra apenas. Mas não é o correto. Nós queremos aprender. Nós queremos saber. Então, vou explicar aos senhores por que a letra A, de fato, está correta. O Tribunal de Justiça, nesse caso, pode e deve analisar o controle concentrado de constitucionalidade das 3 normas. Vamos ver de novo a letra A, o item 1, número 1, a primeira hipótese. A primeira norma tratava do processo legislativo no âmbito da Câmara Municipal, temática sobre a qual a Constituição do Estado Alfa não versava. Então, entendam aqui os senhores qual é a regra. A regra é: o Tribunal de Justiça julga normas estaduais e normas municipais que contrariem a Constituição estadual e não a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela sofre controle nos tribunais de justiça pelo sistema difuso e não pelo sistema concentrado. Por que neste caso aqui da questão, o Tribunal de Justiça vai poder fazer o controle concentrado de uma lei municipal que trata de um tema que não está previsto na lei estadual, mas está previsto tão somente na Constituição Federal. Vou repetir porque eu errei aqui, eu falei lei estadual e é Constituição Estadual. Por que o Tribunal de Justiça do Estado vai poder julgar de forma concentrada uma lei municipal que não contraria diretamente a Constituição do Estado, contraria tão somente a Constituição da República? Por quê? Porque no item 1 ele traz a temática da lei. E qual é a temática da lei? Processo
legislativo. Vou dar um zoom aqui para os senhores acompanharem mais de perto essa questão. Então, diz aqui o item 1. A primeira norma tratava do processo legislativo no âmbito da Câmara Municipal, temática sobre a qual a Constituição do Estado não versava. Então, aqui nós temos a, digamos, pegadinha dessa questão. Não é uma pegadinha, porque é um conhecimento que os senhores teriam que saber. Por isso que eu disse, os senhores estudam a doutrina de direito constitucional, de controle de constitucionalidade, e vão fazendo as anotações. Estudam a lei seca e vão fazendo as anotações. De vez em quando, uma questão pode trazer uma situação que não estava nesse estudo anterior. E agora os senhores vão pegar essa questão e complementar os seus estudos. Processo legislativo é chamado de norma de repetição obrigatória. O que eu quero dizer com isso? Que as mesmas regras que valem para o Congresso Nacional, elas valem para a Assembleia Legislativa do Estado e elas valem para a Câmara de Vereadores do município. São normas de repetição obrigatória. Então, esse Estado alfa aqui deveria ter na sua Constituição Estadual regras sobre o processo legislativo. E eu acredito que todos os estados no Brasil têm. A pergunta disse que não tinha para confundir os senhores. E nós já tivemos no STF essa discussão. Então, essa discussão mistura doutrina, mistura lei seca e mistura conhecimento de julgados do STF. Só que esses julgados do STF vão estar previstos lá no livro. Quando os senhores lerem o livro, os senhores vão encontrar, o livro vai dizer que o STF já se debruçou sobre o tema. Então, qual que é a pegadinha aqui? A primeira norma tratava do processo legislativo no âmbito da Câmara Municipal, temática sobre a qual a Constituição do Estado não versava. E aqui eu teria que pôr uma vírgula e dizer, mas deveria versar, porque processo legislativo é uma norma de repetição obrigatória. Então, esta é uma exceção em que o Tribunal de Justiça vai julgar uma lei que está contrariando a Constituição Federal, apenas. Por quê? Porque a norma da Constituição Federal é de repetição obrigatória e deveria estar na Constituição do Estado. E por isso poderia ser julgado pelo TJ. Vamos ler a resposta que eu criei para explicar essa questão e acredito que tudo ficará esclarecido. Se não ficar, os senhores lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, nós poderemos conversar mais. Então vamos lá. Letra A. Deve realizar os controles das normas 1, 2 e 3. Esta é a assertiva correta. Em relação às hipóteses 2 e 3, a discussão é menor. No que se trata da hipótese 2, cabe ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, uma vez que a lei municipal contraria dispositivos expressos da Constituição Estadual nos termos do parágrafo 2º do artigo 125 da Constituição Federal, não importando que os dispositivos também estivessem previstos na Constituição Federal. Não faz diferença que eles estão na Constituição Federal. Eles estão na Constituição Estadual. Então, cabe um controle de constitucionalidade da lei municipal frente à Constituição Estadual. O fato deles também estarem previstos na Constituição Federal, pouco importa. No que se trata da hipótese 3, o fundamento é o mesmo do de cima. A única diferença é que a Constituição Federal não tratava do tema, e isso não importa para a resposta. Lei municipal que contraria a Constituição Estadual, ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado. É isso que os senhores precisam saber. Aí nós vamos para a resposta mais difícil.
A resposta mais difícil é em relação à hipótese 1. Isto porque, em tese, não cabe ADI perante o Tribunal de Justiça. Vou até fazer um marca-texto nessa frase. Em tese, não cabe ADI perante o Tribunal de Justiça para discutir de forma concentrada a constitucionalidade de lei municipal que ofenda a Constituição Federal, que é a hipótese do inciso 1, da hipótese 1 do nosso enunciado. Ocorre que aqui temos um detalhe que já foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal. Quando a lei municipal ofende normas de reprodução obrigatória, e agora os senhores sabem que processo legislativo é uma norma de reprodução obrigatória, como é o caso do processo legislativo indicado no enunciado da pergunta, é possível perante o TJ. Mesmo que estas normas de reprodução obrigatória não tenham sido previstas na Constituição Estadual. Apesar de não terem sido expressamente previstas pela técnica legislativa correta, elas deveriam estar lá e devem ser interpretadas como se estivessem. Trata-se, portanto, de uma exceção em que se julgará uma ADI no Tribunal de Justiça de lei municipal que ofenda a Constituição Federal. Por quê? Porque estas normas da Constituição Federal também deveriam estar previstas na Constituição Estadual. O que se aprende aqui? O TJ julga ação direta de inconstitucionalidade de normas municipais, e eu vou complementar aqui, e estaduais, que violem tão somente a Constituição Estadual. Essa é a regra, e não a federal. Então, qual é a regra? O TJ julga ADI de normas municipais e estaduais que violem tão somente a Constituição Estadual e não a federal, exceto, e esta é a exceção da regra, quando se tratarem de normas de repetição obrigatória. Então, parece uma pergunta difícil, mas, na verdade, ela não é tão difícil, só que exige raciocínio. Quais os conceitos que nós aprendemos? Tribunal de Justiça julga leis municipais e leis estaduais, se elas são constitucionais ou inconstitucionais, perante a Constituição Estadual na forma concentrada. Não julgam normas da Constituição Federal na forma concentrada. Podem julgar na forma difusa, e espero que os senhores tenham aprendido isso ao lerem a doutrina. Qual é a exceção? Quando que o TJ pode julgar normas municipais e normas estaduais na forma concentrada? Quando forem normas de repetição obrigatória. Certo? Esta é a resolução da questão de hoje, da live de ontem, né, que eu estou corrigindo hoje. Dito isso, vamos ao material que os senhores têm que estudar hoje. Então, aprendemos um pouquinho sobre controle de constitucionalidade, aprendemos uma exceção em que o Tribunal de Justiça pode julgar um controle de uma lei que ofenda a Constituição Federal quando se tratar de normas de reprodução obrigatória. E por que isso é importante para o concurso para o qual os senhores estão se preparando? Porque os senhores estão se preparando para a magistratura estadual, e o que o Tribunal de Justiça Estadual faz é de suma importância para os senhores. Então agora vamos aqui ver
o tema de hoje. Live 68. Live 68, que é a live de hoje, que, como eu disse, é gravada, né? Tô chamando de live, porque live vai ser a nossa sistemática. Mas, infelizmente, a de hoje teve que ser gravada. Qual é o tema que os senhores vão estudar hoje? Bom, o que os senhores vão estudar hoje é poder legislativo e processo legislativo. Poder legislativo e processo legislativo. Aqui, as recomendações são as mesmas das recomendações de ontem. Eu quero que os senhores leiam de novo, todos os dias, para fixar na mente. Tem mais um videozinho aqui, motivacional, rapidinho, só para dar aquele gás, para os senhores iniciarem os estudos. Tem as recomendações de fazerem as anotações, que elas são muito importantes. E vou repetir outra vez, redundantemente. Se essa questão da correção da pergunta não estava em suas anotações, os senhores complementem ela e façam lá as anotações do que aprenderam com a correção da questão. Bom, o que os senhores vão fazer? Os senhores vão abrir o livro de Direito Constitucional e vão ler lá Poder Legislativo e Processo Legislativo. Vão fazer as anotações de tudo isso. E depois vão ler aqui a lei seca que nós separamos para os senhores, que nada mais é do que um trecho da Constituição, do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, das atribuições do Congresso Nacional. E assim segue. Vamos ver quantas páginas tem aqui. Hoje ele é um pouquinho mais comprido. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 páginas de lei seca. É bastante coisa, mas tem muito conteúdo e isso vai ajudar nas questões futuras que os senhores terão que responder. Vamos lá. Agora que os senhores já fizeram as anotações, tanto da doutrina quanto da lei seca indicada, os senhores vão testar os conhecimentos respondendo a questões. Vou tentar diminuir aqui para ver se aparece eu um pouquinho, para ficar mais legal aqui, eu aparecendo aqui no cantinho. Acho que fica mais legal assim, ó. Aí eu apareço um pouquinho aqui junto com os senhores. Então vamos lá. Ontem os senhores tiveram que responder uma questão, certo? Hoje os senhores vão responder 2 questões. A primeira questão trata de controle de constitucionalidade, o mesmo tema de ontem. Por quê? Porque os senhores vão estar sempre revisando os estudos. Então, os senhores responderam uma questão sobre controle de constitucionalidade ontem e agora vão responder outra questão de controle de constitucionalidade somada a uma questão de poder legislativo e processo legislativo. Vão responder 2 questões. Amanhã, os senhores vão receber outro material e vão ter que responder 3 questões. Uma de controle de constitucionalidade, uma de poder legislativo e processo legislativo e mais uma sobre o tema que eu irei apresentar aos senhores. Então, no terceiro dia, os senhores já terão respondido 3 perguntas de controle de constitucionalidade e 2 perguntas sobre processo legislativo. Por que nós estamos fazendo isso? Porque não vai dar para estudar o edital inteiro. Então, nós fizemos um elenco
das matérias que mais caem. E em primeiro lugar é controle de constitucionalidade. E em segundo lugar é processo legislativo. E em terceiro lugar, vou dar um spoiler, é organização do Estado e repartição de competências. E assim nós vamos até o final. Lá na última live, na live 1, os senhores farão a resposta de 69 questões. Mas como as questões vão mudando, os senhores terão respondido mais de uma centena de questões sobre todos os temas envolvidos. Então é doutrina, lei seca e questões daqui até o final, sem descansar, certo? Terminamos a live de hoje. O que tiverem de dúvida, deixem nos comentários abaixo, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. E façam o favor a nós de curtir as duas lives, se inscrever no canal e entrarem no grupo do WhatsApp, e que os links estão ali na descrição das lives. E também o link também está lá no Instagram, lá na bio do Instagram. É pelo WhatsApp que nós vamos distribuir esses materiais que nós estamos mostrando aos senhores. Compreenderam? Correto? Estudaram direitinho ontem? Estou gravando no dia 5, mas esse vídeo vai estar disponível no dia 6. Estudaram direitinho ontem? Estudem hoje. Se não estudaram direitinho ontem, estudem dobrado hoje, porque os temas vão se acumulando e vai ficando cada vez mais difícil. Lembre-se sempre, constância. Nós temos que estudar até o fim. Eu gostava sempre de fazer uma analogia quando eu estava estudando para concurso. Eu me imaginava no UFC, numa luta, em que eu tivesse que entrar num ringue, lutar contra outra pessoa. Então, toda vez que eu cansava, que eu achava que eu já tinha estudado demais, que eu devia parar, eu pensava assim, pô, o outro cara lá, acho que ele continua treinando. Então, se eu parar de treinar agora, ele vai me bater e ele vai me vencer. Então, eu vou estudar e eu vou treinar mais do que ele. Não vai ter ninguém que vai estudar mais do que eu. Não vai ter ninguém que vai treinar mais do que eu. Se eu não conseguir ganhar a luta, eu vou sair dela com orgulho de que dei o melhor de mim, que é o que está no primeiro slide que nós mostramos aos senhores. Então, eu vou repetir aqui o slide, porque eu quero que essa frase fique marcada para os senhores. Acho que não, acho que está no segundo slide. Está no slide de hoje. Está no slide de hoje. O que interessa é o que você vai deixar no dia da prova e o que você vai levar para casa junto com você. E sabe o que é? Orgulho. Orgulho de saber que você fez o seu melhor. A pior sensação vai ser sair daquela prova não se sentindo mal por não ter acertado ou por não ter ido bem. É sair da prova se sentindo mal, pensando que poderia ter feito mais do que fez. Isso é o pior. Então, se os senhores saírem da prova com orgulho de que deram o máximo dos senhores, o resultado não importa naquele momento. Pode ser que os senhores passem, pode ser que os senhores não passem. Mas se os senhores deram o melhor e os senhores derem o melhor na próxima prova que virá, eu tenho a certeza absoluta que os senhores irão passar. Confiem no que eu estou falando. Vamos juntos até o fim. Eu vou acompanhar os senhores de mãos dadas, da maneira como eu estou fazendo, apresentando os materiais, corrigindo as questões no dia seguinte, explicando e me colocando à disposição diretamente no WhatsApp, em contato direto, para tirar dúvida, para que os senhores saiam da prova com o orgulho que deixaram o melhor lá e que estão levando o melhor para casa. Um abraço e até a próxima live. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir as lives e nos ajudar a divulgar esse material para mais pessoas interessadas.
Muito obrigado e até a próxima.